Depois da queda de Jericó e das grandes conquistas sob a liderança de Josué, a terra prometida começou a ser ocupada pelas tribos de Israel. Cada família recebeu sua herança. Cada clã tomou posse de sua porção da terra. O sonho antigo parecia finalmente concretizado. No entanto, quando Josué envelheceu e sua geração começou a desaparecer, algo silencioso e perigoso passou a crescer no coração do povo: o esquecimento. Uma nova geração se levantou, uma geração que não havia atravessado o Jordão, que não tinha visto os muros caírem, que não ouvira as trombetas ecoarem diante de Jericó. As histórias ainda eram contadas, mas já não queimavam no coração como antes. O Deus que libertara, guiara e vencerá batalhas, começou a ser lembrado apenas em palavras, não mais em obediência. A terra prometida, agora habitada, tornou-se um lugar de contrastes. Campos férteis conviviam com altares pagãos. Cidades israelitas cresciam ao lado de povos que adoravam deuses estranhos. O perigo não vinha apenas de fora, mas de dentro. Israel não expulsou completamente seus inimigos. Em vez disso, passou a conviver com eles. E essa convivência lentamente contaminou a fé. O livro dos Juízes se abre como um ciclo sombrio e misterioso. Um padrão que se repete como um eco trágico. O povo se afasta de Deus. O inimigo se levanta. A opressão chega. O clamor sobe aos céus. E Deus, em sua misericórdia, levanta um libertador. Esse libertador não é rei, não é sacerdote, mas juiz. Um instrumento improvável, escolhido por Deus para trazer livramento. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase atravessa toda a narrativa como um sussurro inquietante. A liberdade conquistada no passado agora se transformava em confusão espiritual. A ausência de liderança central revelava algo mais profundo: a ausência de submissão ao governo de Deus. O primeiro juiz levantado foi Otniel. Em meio à opressão estrangeira, Deus o chamou para libertar o povo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e Israel teve descanso. Mas o descanso não durou. Quando Otniel morreu, o ciclo recomeçou. O povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então surgiu Eude, um homem improvável, canhoto, desprezado pelos padrões da época. Deus usou sua habilidade inesperada para derrotar um rei opressor. A libertação veio novamente, e por um tempo houve paz. Mas, mais uma vez, o coração do povo não permaneceu fiel. Débora surgiu como um mistério ainda maior. Mulher, profetisa, juíza, sentava-se debaixo de uma palmeira e julgava Israel. Em um tempo de medo e opressão, sua voz era firme e cheia de autoridade divina. Deus escolheu falar por meio dela. Ao seu lado, Baraque foi chamado para liderar o exército, mas hesitou. A vitória veio, mas Deus deixou claro que a glória não seria de um homem. Na batalha contra Sísera, outro elemento inesperado apareceu. Jael, uma mulher simples, fora do campo de batalha, que se tornou o instrumento decisivo da vitória. A história revelava algo profundo e misterioso. Deus não depende de força, posição ou reputação. Ele usa quem quer, quando quer. O ciclo continuava. Gideão foi chamado enquanto se escondia, malhando trigo em um lagar. Medroso, inseguro, ele questionou o chamado. Pediu sinais. Deus respondeu com paciência. Reduziu seu exército de milhares para apenas 300 homens. A vitória não poderia ser atribuída à força humana. Era necessário que ficasse claro que Deus era o libertador. A noite em que Gideão e seus homens cercaram o acampamento inimigo foi envolta em mistério. Trombetas, cântaros quebrados, tochas acesas. O inimigo entrou em confusão, atacando a si mesmo. Mais uma vez, a vitória veio de forma inesperada. O povo teve paz por muitos anos. Mas Gideão recusou ser rei.
E mesmo assim, após sua morte, Israel voltou a se corromper. A história de Abimeleque revelou um lado ainda mais sombrio. Filho de Gideão, ele buscou poder para si mesmo, matou seus próprios irmãos e governou com violência. Seu reinado não trouxe libertação, mas destruição. Ele não foi levantado por Deus, mas pela ambição humana. Sua queda foi humilhante e trágica, lembrando que liderança sem Deus leva ao caos. Outros juízes surgiram, alguns pouco conhecidos, outros profundamente marcantes. Cada um carregava uma missão específica, um tempo determinado, um chamado envolto em mistério. Nenhum deles era perfeito. Todos tinham falhas, medos e contradições. Ainda assim, Deus os usou. Então veio Sansão. A história de Sansão é uma das mais enigmáticas de toda a Bíblia. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Ele foi separado desde o ventre, nazireu, consagrado a Deus. Sua força era sobrenatural, mas seu coração era instável. Ele derrotava inimigos com facilidade, mas não conseguia dominar seus próprios desejos. Sansão lutava contra os filisteus, mas também flertava com um mundo que deveria rejeitar. Seu chamado era grande, mas sua disciplina era fraca. Ele brincava com o pecado, acreditando estar no controle. O mistério de sua força escondia-se não nos músculos, mas na presença de Deus sobre ele. Dalila entrou em sua história como uma sombra sedutora. Ela perguntou, insistiu, manipulou. Sansão brincou com o perigo até que revelou o segredo de sua consagração. Quando seus cabelos foram cortados, algo invisível aconteceu. A presença do Senhor se retirou. Sansão não percebeu. Essa talvez seja a parte mais assustadora da história, quando alguém perde a presença de Deus e não percebe. Cego, humilhado e acorrentado, Sansão parecia derrotado. Mas no silêncio da prisão, algo começou a mudar. Seus cabelos cresceram novamente. Mais do que isso, seu coração foi quebrantado. No fim, Deus o usou uma última vez. Sansão derrubou o templo dos filisteus, vencendo mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Uma vitória envolta em dor, redenção e mistério. O livro dos Juízes caminha para um final ainda mais sombrio. Histórias de violência, idolatria e corrupção moral revelam o quanto o povo havia se afastado de Deus. Não havia direção, não havia reverência. A frase se repete com peso crescente. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mas mesmo nesse cenário de caos, algo permanece claro. Deus nunca abandonou seu povo. Sempre que o clamor subia, ele respondia. Mesmo quando a fidelidade humana falhava, a misericórdia divina permanecia. Os juízes não eram heróis perfeitos. Eram homens e mulheres comuns, frágeis, improváveis. O mistério não estava neles, mas no Deus que os levantava. Cada libertação apontava para algo maior, para a necessidade de um libertador definitivo, um rei justo, um governo eterno. O período dos juízes revela a luta constante entre fé e esquecimento, obediência e rebeldia. Mostra que a terra prometida não garantia um coração fiel. A verdadeira batalha sempre foi espiritual. Assim, a história dos juízes de Israel permanece como um alerta e um convite. Um alerta sobre o perigo de esquecer Deus, mesmo vivendo em suas promessas. E um convite para confiar que, mesmo em tempos de escuridão, Deus continua levantando libertadores. O mistério dos juízes não é apenas sobre o passado. Ele ecoa no presente. Sempre que o coração humano se afasta, o caos se aproxima. Mas quando o clamor sincero sobe, a misericórdia desce. Porque o Deus de Israel continua sendo o Deus que vê, que ouve e que salva. Assista ao próximo vídeo da playlist
e fortaleça sua fé. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.